Oi meus amores, eu sou Bela Mantovani. E eu sou Fera. E nós somos o casal Entre Farpas e Beijos. E uma dúvida, Lô, como abordar isso? Essa é uma dúvida que todo mundo deve ter. Como abordar isso com um adolescente, uma criança, um jovem? Nós temos filhos, né? É, babado, confusão e gritaria. Cara, eu vou dar um exemplo da minha sobrinha. Eu tenho 2 sobrinhos, que são as coisas mais importantes da minha vida. Minha sobrinha tem 9 anos e meu sobrinho tem 6 anos, tem 5 anos. E eu morava com a minha mãe, né? Eles moram juntos. Então, o meu quarto era um parque de diversões para adultos, porque eu tinha os consolos, os vibradores, eu tinha toda a mostra. E os meus sobrinhos cresceram com essa mente muito aberta. Até que a minha sobrinha chegou na idade de entender que aquilo era a reprodução do que o pai dela tinha, do que a mãe dela tinha. E o que ela tinha também. E aí ela começou a me perguntar pra que servia. E aí eu comecei a conversar com ela em inglês. Comecei a falar inglês com ela. E ela ficou assim, eu não tô entendendo nada. E eu falei, não tá entendendo por quê? Porque você nunca fez curso de inglês. Então você não sabe falar inglês. Quando chegar o momento de você entender o que é isso e pra que serve, aí eu vou te ensinar. Porque enquanto enquanto você não tiver maturidade para entender, aí ela insistiu como qualquer criança e eu continuei falando inglês. Uma hora ela desistiu, mas depois ela nunca mais perguntou, porque ela entendeu. Quando chegar um momento certo, eu farei questão de dar um vibrador para ela, explicar o que é, para que funcione e falar, seja feliz e não dependa de ninguém. E aí eu sei que isso vai fluir com meu sobrinho, a mesma coisa com os masturbadores, quando chegar essa época e tal. Então eu acho que a melhor forma de você abordar sobre sexo com um adolescente, porque criança eu dei um exemplo para que vocês entendam que tem hora para tudo. Eu acho que é realmente chegar e falar o português claro. Mães, aí a gente cai na questão. Muitos pais e muitas mães não têm essa capacidade mesmo de falar o português claro. Então o que eu aconselho? Manda um vídeo, primeiro tenta falar com o adolescente, tenta conversar com ele e ver como é que vai ser a reação. De repente ele vai entender que funciona, como funciona e vai aceitar. Se ele relutar muito, ai mãe, ai pai, não quero falar sobre isso, ai que saco, isso é chato. Ou então tem aquele povo que faz cara de nojo, ai não, que nojo. Nada, eu comecei cedo. Manda uns vídeos, como agora nós temos essa praticidade de WhatsApp, pega um vídeo, manda um vídeo falando da importância da masturbação, de como é importante o sexo seguro, porque a gente está numa fase que eles estão entendendo de sexo mais do que a gente. Então não adianta a gente virar para um adolescente e falar assim, não transa, porque ele vai transar. E se ele não tem esse retorno de conversa dentro de casa, ele vai buscar onde? Na rua, com um amigo que às vezes não tem esse retorno. E aí pronto, gente, aí que a gente tem os casos de ISTs que podem aumentar no meio dos jovens, os casos de adolescentes grávidos, porque não tem essa informação. Então eu sempre sugiro que, as minhas amigas que têm filhos me perguntam muito isso, introduz direto. Se vê que que a criança, o adolescente, na verdade, não tá assimilando bem ou então tá recuando, vai mandando os vídeos. Porque ele pode falar, mãe, para de me mandar isso. Mas ele vai ver com curiosidade. Porque a gente sabe que 12, 13 anos é a idade que eles já começam a se interessar pelo sexo. Sim? Então, eu... Agora não, obrigada. Eu converso muito... Nós, né? Somos muito abertos com os nossos filhos. Eu acho ótimo. Eu falo pra minha filha assim, ó, eu falo brincando, o dia que você for beijar, eu quero saber a hora, o local, que eu quero estar lá pra te ver. Ela fala assim, ai mãe, eu vou ficar com vergonha. Eu falo, não precisa. Cara, mas se eles não tiverem essa intimidade, essa confiança em vocês, eles vão achar isso fora de casa, e aí que tá o erro. Não vai ter. E daí vai pegar uma pessoa que não é instruída sobre o assunto pra ensinar algo. Exatamente. Como foi, por exemplo, com a gente. Rapidinho, gente, só quero agradecer ao pessoal da Bu por estar nos patrocinando aí com as roupas da Bu. Obrigado, galera. O nosso editor vai deixar o Instagram da Bu São José dos Campos pra vocês. E tamo junto. Obrigado mesmo. Lô,
Você acha que uma pessoa que entende seu corpo e entende sua sexualidade, que entende que a sexualidade faz parte da sua vida, ela vive melhor? Muito melhor. Muito, porque a sexualidade, como é a nossa personalidade, eu poderia, na verdade, falar milhões de coisas aqui. Mas eu vou deixar só esse gancho de sexualidade igual personalidade, porque o assunto tem que se aprofundar muito. Então, pra galera conseguir entender melhor, porque tem gente que eu posso falar e não entender, pensa sempre em sexo, porque existe a sexualidade, o sexo, e a sexualidade, personalidade. Então, como a gente lida com a personalidade em relação à sexualidade, você vive muito melhor, porque você começa a viver sem os seus traumas, sem os traumas e as angústias que a gente traz quando a gente não tem conhecimento. Então, por exemplo, quando você entende como funciona a cabeça de um adolescente, por exemplo, vocês que são pais, vocês vão trazer os filhos de vocês para aquele universo, para que eles entendam como a vida funciona e vocês tenham a certeza de que vocês estão criando da forma correta. E aí eles vão usar esse ensinamento de vocês, com a formação de opinião, de caráter deles, para melhorarem essa personalidade que automaticamente melhora a sexualidade. E aí vão viver, com certeza, seres humanos muito melhores, livres de tabu, de qualquer preconceito. Porque esse é o objetivo da sexualidade. A gente entender a vida, a gente entender o nosso corpo, nossas emoções e sensações, para que a gente não crie mais síndromes. Porque hoje em dia é uma síndrome atrás da outra. E eu costumo dizer que essas síndromes existem por conta de alguma falha que teve em algum estágio do passado que não foi bem tratado e que agora tá vindo de uma forma muito pior. Gente, se vocês gostaram da entrevista com essa maravilhosa da Lohane Lovely, curte, comenta, compartilha, dá o seu like aí pra dar uma fortalecida pra gente. A gente tá começando agora, gente. Estamos falando de conteúdos aqui que eu sei, tenho certeza que vai agregar muito pra vocês. Marca e manda pra aquele casal de amigos seus que briga demais da conta. E tamo junto. Valeu!